tema hoje do nosso discurso, baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não seja pego de surpresa. Tá? A segunda carta de Pedro, meus irmãos, nos oferece um alerta sobre o dia do Senhor. Os irmãos perceberam no vídeo como é que está exatamente hoje a espiritualidade das pessoas? No final do vídeo, até o produtor do filme disse assim, comparou as pessoas que já estão dentro da igreja morta, igual uma estátua de sal. Isso é um perigo. Foi exatamente o que o pastor falou, né? Às vezes tem pessoas 15 anos aí na igreja, mas o coração dela já não está muito tempo dentro da igreja. São pessoas mortas. Temos que tomar cuidado com isso. Descreveram como um evento inevitável, repentino e transformador. Este dia não será apenas um momento de julgamento, mas também de renovação, onde Deus estabelecerá novos céus e uma nova terra. Diante desta verdade, e somos chamados, cada um de nós, a viver uma forma vigilante. Quem se acha vigilante aqui, levanta a mão. Só dois? Está todo mundo dormindo então? Jesus está voltando e está todo mundo dormindo? Todos têm que estar vigilantes. Todos nós temos que estar vigilantes. Porque o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Estamos preparados para esse dia? Vamos falar sobre a certeza do dia do Senhor. A certeza do dia do Senhor é uma realidade garantida na palavra de Deus e nos chama, cada um, para a preparação. Se olharmos a Bíblia Sagrada e vermos tudo exatamente se cumpriu, desde Gênesis a que livro da Bíblia que nós estamos vivendo agora? Em igreja. Os nossos dias estão em qual livro da Bíblia agora? A missionária? O último livro da Bíblia. Irmão, toda a passagem se cumpriu. O porquê Revelação, Apocalipse não se cumpriu? Presta atenção, tudo se cumpriu. E com certeza se cumprirá também Apocalipse, que é a guerra final. O apóstolo Pedro enfatiza que o dia do Senhor é certo, mesmo que muitos zombem ou duvidem de sua vida. Os irmãos conhecem pessoas que falam assim: quanto tempo Jesus está para vir? Não veio. Já falaram isso para os irmãos? Eu já escutei muito na pregação de porta em porta. Demais. Isso é o que mais eles fazem. E zombam também. No contexto, Pedro combate a crença dos falsos mestres, lembrando que Deus cumpre suas promessas no tempo devido. Não podemos ser negligentes em relação à promessa de Deus. Devemos viver com uma convicção que esse dia certamente virá. Os irmãos vivem assim? O dia a dia dos irmãos, vocês têm dentro do coração de vocês a urgência, sabendo, esperando esse grande dia, esse retorno de Jesus? Se os irmãos não vivem assim, é perigoso. Faça uma autoanálise, cada coração de vocês. É urgente. Precisamos viver esse tempo de urgência a cada dia. Isso certamente preparará vocês para os dias ruins. Vamos falar sobre a incerteza do momento, como o ladrão da noite.
A chegada do dia de Jesus, do Senhor, será repentino e inesperada, como a vinda de um ladrão. Assim como o ladrão não anuncia sua chegada, o dia do Senhor pegará de surpresa aqueles que não estão vigilantes, que estão dormindo, que o coração não está dentro da igreja, que às vezes fica mais preocupada com as coisas do mundo do que a sua própria espiritualidade. Devemos viver em constante preparação espiritual, não permitindo que o dia nos surpreenda desprevenidos, ou nos pegue desprevenidos. Meus irmãos, quem vive preparado nunca será pego de surpresa. Amém, igreja? Amém. Não esqueçam disso. Quem vive preparado nunca é pego de surpresa. Os céus passarão com um grande estrondo, conforme vemos em 2 Pedro 3:9. Esse dia trará transformação cósmica, quando os céus e os elementos da terra serão destruídos. O que os irmãos conhecem como elementos quentes da terra? Elementos quentes da terra. O que os irmãos conhecem? Missionário? Exatamente. Imagine todos os vulcões do mundo entrando em erupção. Imagine o tremor que vai ter na terra. Lembra de Sodoma e Gomorra? Jesus falou que haveria mais para Sodoma e Gomorra, mais perdão para Sodoma e Gomorra do que para o tempo do fim. O julgamento de Deus não é apenas contra o pecado humano, mas contra a criação corrompida, preparando o caminho para uma nova completa renovação. Tudo que o homem criou dentro desse sistema, no dia do juízo tudo será destruído, tudo iniciará novamente. A palavra de Deus nos lembra que devemos investir em coisas eternas, não nos apegando ao que é passageiro. Irmãos, esse é o grande erro de nós, seres humanos. Às vezes investimos em coisas passageiras, perdemos o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo. Isso é para todos nós, tá? É para todos nós, seres humanos. Investimos nosso tempo em coisas passageiras, e a palavra de Deus fala: investimos nossos tempos em coisas eternas. Ou seja, não devemos estar envolvidos neste mundo, correndo atrás do vento. O próprio rei Salomão, que foi um dos homens mais ricos da terra, ele chegou à conclusão, olha só que interessante, ele teve tudo que um homem pudesse ter, ou sentir prazer para ter, em toda a vida dele. No final da vida dele, ele disse assim, que tudo nessa terra é nada mais, nada menos que um esforço para alcançar o vento. Porque todos nós, no final, não podemos e nem levaremos nada que criamos aqui ou possamos ter ou conquistar aqui nessa terra. Não levaremos nada. Vamos falar sobre os acontecimentos do dia do Senhor. Esse dia é marcado por julgamento e transformação, revelando nada mais, nada menos do que a justiça de Deus. E os céus passarão com um grande estrondo. O
apóstolo Pedro, ele descreve um evento cataclísmico, onde os céus serão removidos com um estrondo poderoso. A humanidade ainda não se defrontou com o poder de Deus. Ainda nós não vimos. No passado, eles viram. Nós ainda não. E quando vimos, e as pessoas que forem pegos de surpresa, será realmente uma situação difícil para todas elas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, agora eu vou falar para as mulheres aqui, né? Que foram mães. Aqui tem bastante, né? Que foram mães, né? Então agora eu vou fazer vocês raciocinarem nesse dia, né? Imagine vocês, quando vocês estavam dando luz aos seus filhos no hospital, se o dia do retorno de Jesus viesse exatamente nessa data, nessa hora. E vocês fora do caminho de Deus. Jesus falou, ai das mulheres grávidas que estiverem dando à luz esse dia. Não vão perceber? Tente imaginar. A alegria de ver o seu filho, ao mesmo tempo a tristeza, pois será a última coisa que você verá. Precisamos viver com a consciência de que tudo que é visível será temporário e será transformado por Deus. Meus irmãos, vamos falar sobre os elementos ardentes e desfarão. Pedro destaca que os elementos básicos da criação, como os materiais da terra, serão purificados pelo fogo. Meus irmãos, o fogo simboliza o juízo purificador de Deus, que removerá tudo o que é corrupto e imperfeito. Como a cidade de Sodoma e Gomorra foi toda destruída, tudo veio ao chão ali, né? Tudo foi consumido pelo fogo, e ali terminou aquela história. Nossas vidas também precisam passar pelo fogo da purificação espiritual, enquanto aguardamos o dia do Senhor. Preste bem atenção, viu? Nessa parte. Às vezes temos algumas coisas guardadas dentro da gente que nos atrapalham de seguir a Jesus, ou da presença de Deus, de receber também as bênçãos, né? Olha só, nossas vidas também precisam passar pelo fogo da purificação espiritual, enquanto aguardamos o dia do Senhor. Cada um medite o que vocês precisam queimar dentro de vocês, jogar fora para ser renovado, e aguardando bem em mente o dia do Senhor. Deixe o fogo da santidade consumir tudo o que não agrada a Deus em sua vida. Lembra que o pastor falou? Temos que agora viver em santidade. Temos que agora viver em santidade. Percebe-se, igreja? Se precisarmos, lá na frente, de uma intervenção divina na nossa vida, em qualquer situação, acidente, hospital, saúde, tudo, o nosso Criador só vai operar na vida de vocês e interferir que vocês desçam às trevas se vocês estiverem em santidade. Grave bem isso em todos os aspectos da vida de vocês. Todas as obras humanas, sejam boas e más, nesse tempo serão expostas e julgadas. Nada que é feito fora da vontade de Deus, dentro desse mundo, permanecerá.
Somente o que é eterno resistirá ao julgamento de Jesus. Devemos investir a nossa energia em recursos, em obras que glorifiquem a Deus e tenham impacto eterno. Construa a vida de vocês, cada um sobre a rocha eterna e não sobre o fogo do julgamento. A certeza do dia do Senhor nos desafia a viver em santidade, em vigilância constante. É um desafio, né? Não é um desafio dentro desse mundo, onde tudo puxa a gente para o errado? Vem, né? Os convites. Aliás, o pastor vai falar na próxima reunião sobre o Natal. Não é uma celebração de Deus, é uma festa pagã. Então, antes de vocês irem para as festas pagãs no Natal, eu vou fazer um discurso aqui para vocês. Pedro exorta os cristãos a viverem de forma santa, sabendo que o dia do Senhor se aproxima. Eu já falei aqui, vou voltar a repetir para vocês, que é importante que as nossas ações sejam boas para o mundo aí fora. Não só dentro da igreja, principalmente ao sair da igreja. Sair dessa porta, as pessoas nos reparam. Temos que tomar cuidado com a nossa conduta, porque estão nos reparando. Se dermos mau testemunho nessa porta para fora da igreja, as pessoas vão nos apontar e vão dizer: tinha curiosidade, mas não tenho agora. Porque o que eles aprendem, eles não colocam em prática. Temos que dar bons testemunhos. Evitar contenda na porta de fora. Às vezes temos problemas que temos que resolver dentro da nossa casa, porque se não ganhássemos as pessoas por palavras, que ganhamos corações. A nossa convivência na rua, o tratamento e o modo de vida que levamos aí fora, vai tanto falar bem ou mal da sua fé e da igreja que você está frequentando. Se vocês derem bom testemunho aí fora, a igreja será bem falada, a palavra, o seu Deus será exaltado, o seu rei também. Mas se vocês derem mau testemunho aí fora, as pessoas vão falar: olá, você sabe aonde a fulaninha frequenta? Ah, não, a igreja, aquela igreja nova, parece um castelinho lá. É, porque as pessoas atacam. Isso você está trazendo, infelizmente, desonra, não só para a igreja, mas para Deus também, ao qual você serve. Infelizmente você está afastando mais almas e dando um mau testemunho. Amém, igreja? Isso tem que ficar bem claro aqui. Os irmãos tem que ficar. Ninguém entra num lugar, não precisa ser na igreja. Você não entra num lugar que você tem curiosidade, ou você foi convidado. Se tiver contenda na porta, você vai. Se tiver confusão, contenda na porta da igreja ou qualquer lugar, você vai olhar e você vai fazer o quê? Vai vir aquele sinal amarelo. Atenção, presta atenção, né? Aí você não vai entrar. É exatamente assim na igreja. Se os irmãos derem mau testemunho na rua, as pessoas sabem, meus irmãos, as pessoas sabem todinha a vida de vocês aqui, que vocês estão nessa igreja.
Sabe que vocês frequentam aqui? Todos nós. Todo mundo sabe que a gente frequenta aqui. Se dermos bom testemunho, todo mundo vai falar bem. Se dermos mau testemunho aí fora, vamos falar mal. Não é assim? Não é assim que a gente vê quando a gente passa em frente a uma igreja? A gente vê uma correria, uma bagunça, todo mundo pulando. Aí a gente fala, nossa, aí eu não entraria. Não é verdade? É. A mesma coisa eles pensam da gente. Mas se dermos bom testemunho com as nossas vidas aí fora, as pessoas falando, nossa, fulano mudou, né? Olha, ciclano mudou. Aquela pessoa não é mais a mesma. Ah, por quê? Nossa, ela passou a frequentar aquela igreja pega a palavra. Olha que bom testemunho. Olha que testemunho maravilhoso. E o seu Deus lá em cima vai se alegrar de você. Vai se alegrar com o seu comportamento. E as bênçãos chegam. O apóstolo Pedro destaca que devemos esperar ativamente pela vida do Senhor Jesus, vivendo com expectativa e esperança. Meus irmãos, às vezes a gente quer soluções rápidas para a nossa vida, não é verdade? Às vezes queremos soluções rápidas para a nossa vida, mas às vezes não estamos vivendo com expectativa e com a esperança da vida de Jesus Cristo. Estamos só com a cabeça dentro desse mundo, querendo melhorias dentro desse mundo. Devemos tomar cuidado com isso. É perigoso, é muito perigoso. Vivam hoje com os olhos fixos na eternidade, sabendo que a promessa de Deus são garantidas. Olhem para frente, para o futuro eterno com Cristo Jesus. Crie expectativas, olhando para o futuro. Cresça espiritualmente, cresça dentro da igreja, cresçam dentro da igreja, resolva os seus problemas, se apresente perante Cristo com os seus problemas resolvidos, se apresente perante Deus com a sua vida resolvida. Muitas pessoas precisam ser salvas. Essa igreja aqui precisa de pessoas, de pregadores. Eu acredito que vocês não queiram só levar a palavra de Deus e o conhecimento para vocês, né? Tem muitas pessoas que precisam ser salvas. Finalizando, meus irmãos, o dia do Senhor é uma realidade certa e iminente, marcada pelo julgamento e pela renovação de todas as coisas. Todas as coisas serão renovadas. E essa verdade deve nos levar a viver uma vida santa, vigilantes, comprometidas com a obra de Deus. A pergunta que ecoa hoje é: estamos preparados para esse dia? Hein? Se o dia de Jesus viesse hoje, como está o seu coração? Como que está a sua vida hoje? Jesus viesse hoje, como está a sua vida? Você olharia hoje para o céu e falaria para Jesus: venha, Senhor, aguardei esse dia muitos anos, estou ansioso para viver sobre o seu reino, pois fiz exatamente tudo o que o Senhor me pediu. Conseguiria você falar isso hoje? Analise. Que possamos abandonar tudo que é passageiro e viver em fidelidade. Repetindo, que possamos abandonar tudo que é passageiro, o que nos prende, o que nos trava, o que nos impede de seguir a Jesus verdadeiramente, de fazer a sua
obra, que possamos abandonar, aguardando com alegria o cumprimento das profecias, das promessas do Senhor. E o que você fará com esse chamado? Lembre-se, a escolha é de cada um de vocês. Amém, igreja?